Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. Semelhantemente, modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, bebe juízo para si. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus, obrigado por esta manhã, meu Pai. E agora nos ensina, nos capacita, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos meditando na nossa liturgia, a nossa confissão de fé e prática, que a palavra liturgia, nós sabemos que ela surgiu na transliteração do hebraico para o grego, na Septuaginta, no serviço que o sacerdote fazia no tabernáculo. Então aquele serviço que o sacerdote fazia era chamado liturgia, os levitas faziam no tabernáculo. Aí surgiu pela primeira vez a palavra liturgia, quer dizer, serviço prestado pelo sacerdote no tabernáculo. Então nós temos o conceito de liturgia, é só louvor. Não, liturgia é louvor, é pregação, é oração, é oferta, é cântico, avulso, tudo é liturgia. Tudo faz parte do culto. Tudo que é relacionado ao culto está incluído na liturgia. Essa é a origem, a etimologia da palavra liturgia. A nossa confissão de fé tem que estar na nossa liturgia. Porque se nós cremos numa coisa e adoramos a Deus com outra, se nós confessamos uma coisa e praticamos para Deus outra coisa, quer dizer, não existe coerência nos nossos atos e atitudes. O sacerdote era obrigado a tinha que cumprir as ordens divinas, tinha que cumprir o estabelecido na lei. A mesma coisa somos nós hoje, e hoje requer mais ainda da nossa liturgia, que é prestada por nós cristãos, porque lá no Velho Testamento o sacerdote era a sombra do que é sacerdote hoje. Hoje Pedro fala que somos sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido de Deus, propriedade de Deus, sacerdócio real. Lá era temporário, hoje é uma realidade. Então, quer dizer, nós temos um compromisso maior ainda. E quando nós chegamos aqui no capítulo 16, da nossa confissão de fé, que é a nossa liturgia, diz sobre a ceia do Senhor. E diz aqui o nosso ensinamento: cremos na ceia do Senhor como sacramento do corpo e do sangue do Senhor Jesus, instituída por Ele mesmo, para ser celebrada pela igreja como lembrança do sacrifício, sua morte expiatória e vicária. Então a Santa Ceia é um memorial, é um culto onde lembramos que Jesus fez, mas também tem o presente que está fazendo e o futuro que Ele irá fazer para a sua igreja. Então a Santa Ceia é um memorial, passado, presente e futuro. Diz aqui, continuando nosso estudo: tomamos o pão como símbolo do corpo de Cristo e o cálice como símbolo do seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados, e os consagramos mediante a oração.
separando o seu uso comum, sem contudo alterar a sua substância. É pão, é suco de uva, é uva, mas simbolicamente, espiritualmente, refere-se ao corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nós não somos antropófagos, não somos carnívoros de comer carne humana. Mas nós sabemos que espiritualmente o pão simboliza o corpo de Cristo e o sangue simboliza o sangue de Cristo. A Santa Ceia tem esse atrativo para nós cristãos. Só que infelizmente, irmãos, olha o que diz o tópico abaixo. Temos na celebração da ceia um memorial ao sacrifício vicário de Cristo em nosso favor, e uma oportunidade será a nossa comunhão com os membros do seu corpo, que é a igreja, a koinonia. A Santa Ceia é o culto do corpo de Cristo, é o culto da koinonia. Celebramos todos juntos, como diz, esperar pelos outros para comer. Temos a firme convicção de que todos os salvos que participam dignamente da ceia recebem bênçãos espirituais. Olha, presta atenção nisso agora, isso aqui é profundo demais. Sendo alvo dos benefícios da morte de Jesus. Os salvos que estão participando da ceia dignamente são alvos dos benefícios da morte de Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, como diz o louvor. É isso mesmo. Agora presta atenção ao contrário. Ao contrário destes, os que participam dignamente tornam-se réu da morte de Jesus, resultado da condenação própria enquanto permanecer nesse estado. Se não se arrepender, só resta um castigo. O estado eterno separado de Cristo, que é o fogo que arde, é o inferno que arde, o fogo enxofre lá, que queima e salga, e tem um bicho que corrói, como diz Marcos capítulo 9. Irmãos, a Santa Ceia é um culto especial para a igreja. Hoje, irmãos, infelizmente, muitas pessoas não podem participar, trabalhando, outros que estão, às vezes, acamados, mas a Santa Ceia é aquele culto que o cristão tem que ter desejo de participar. E, infelizmente, hoje, a Santa Ceia, em muitas igrejas, já não é mais um culto especial, já é um culto comum, tradicional, se tornou coisa banal. Agora, veja bem, capítulo 17 aí, dos meios da graça. Isso aqui é complicado, é graça, mas não é engraçado não, né? A coisa é séria. Então, presta atenção, cremos no meio de graça, como aquelas atividades na comunhão da igreja, que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos. Graça sobre graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dons do Espírito Santo é graça sobre graça, Deus nos dá. Batismo com o Espírito Santo é graça sobre graça. Ninguém recebe Jesus não ser pelo Espírito, mas você pode receber muito mais além do Espírito e ser batizado com dons espirituais do Espírito Santo de Deus. Isso tudo é graça sobre graça. Só que as pessoas, irmãos, está salvo mesmo em Cristo, e quando chegar na hora de acertar com Jesus, né, não vai ter nada para apresentar para o Senhor. Por quê? Porque não quer ser participante das dádivas de Deus. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil incentiva, encoraja e valoriza os meios da graça, através da oração, através do jejum, da leitura da palavra de Deus, da escola bíblica. Mas, irmãos, estamos vivendo uma época hoje, só Deus na causa. Ninguém gosta mais de ler Bíblia, ninguém gosta de estudo bíblico, ninguém gosta de jejuar mais, ninguém gosta de orar mais. Acabou aquele atrativo pela oração, pelo jejum e outras coisas mais. E diz aqui o autor, nossa regra de fé e prática: entendemos por meios de graça o ensino da palavra. Olha só, meio da graça. Entendemos por meio de graça o ensino da palavra. Em primeiro lugar, o ensino da palavra. A palavra instrui, a palavra edifica, a palavra corrige, a palavra exorta, a palavra consola. Tudo isso a palavra faz. A palavra limpa, purifica, santifica. Tudo isso é a palavra de Deus. Então, diz aqui, entendemos por meio de graça o ensino da palavra, a oração individual, cada um orar por si e interceder por todos. Isso é meio de graça. Ou a pessoa que ora bastante, é a pessoa que ora e intercede um pelos outros,
Olha só, a oração individual, a oração pelos outros, a intercessão pelos outros, o jejum. Nem todo mundo, irmãos, tem desejo de jejuar. Por quê? Porque não tem comunhão com Jesus. Quando a pessoa tem comunhão com Jesus, ela tem desejo de jejuar. Então o jejum, o batismo, a ceia do Senhor, tudo isso é um meio de graça. Olha só, a ceia do Senhor, a adoração. Ninguém adora a Deus se não for pela graça salvífica e pelo Espírito Santo. Jesus foi bem claro, Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. As pessoas querem adorar a Deus pela voz bonita, pelo talento, isso não é adoração. Isso é cântico. E hoje, hoje existe muito essa melodia, essa canção, já não é mais um hino de adoração, um hino de celebração, um hino de louvor, não. Hoje é uma canção, essa melodia, meu Deus, só Jesus na causa, hein? Então diz aqui, o jejum, o batismo, a ceia do Senhor, a adoração, a disciplina da igreja. A igreja tem que ter disciplina, mas hoje também não pode disciplinar mais, segundo algumas pessoas. Não, para que disciplinar? Dá oportunidade. É aquele negócio dos direitos humanos, Entrou na igreja também, os direitos humanos. Mas, irmãos, a igreja que não tem quarador é complicado, hein? Complicado. Olha a disciplina da igreja, a oferta. Vocês vão saber que é quarador, Quarador usava muito no interior, naquela época que não tinha máquina de lavar, então a roupa estava muito suja, minha mãe pegava, ia lá no rio, lavava a roupa no rio, molhava a roupa, ensaboava e deixava lá no sol. Aí depois de enxaguar ficava limpinha, Aquilo é quarador. Então a disciplina da igreja, a oferta, tudo faz parte do meio da graça, que é da liturgia. Os dons espirituais, é dádiva de Deus, é meio de graça. A comunhão é graça sobre graça. Se não existir comunhão, é porque alguma coisa está errada com a pessoa. E então você, mesmo que a pessoa às vezes não vai com a sua cara, mas você tem que suportar, porque você fazer o quê? A evangelização é outra coisa que é por meio da graça. E o ministério individual de cada um tem o seu ministério. Cada um tem o seu ministério. Mas eu não sei qual é o meu ministério. A pessoa tem que descobrir. Que às vezes nós temos um ministério e nós queremos um outro ministério. Eu sempre falo, todo mundo quer os dons de evidência. Falar línguas, profecia, revelação, todo mundo quer isso. Mas ninguém quer o dom de servir, lá de Romanos 12. Ninguém quer o dom de repartir. Ninguém quer o dom de ajudar a salvar. O dom de socorro. Ninguém quer isso. Mas é dom. É ministério. Então a gente toma muito cuidado com isso. Aí tem os textos bíblicos aqui para a gente aprender sobre isso, sobre os meios da graça. Tudo que acontece na igreja, irmãos, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa cada um, indistintamente de cor, raça e veja bem, cor, raça e classe social. Deus usa na igreja através dos meios da graça. A graça salvadora faz um corpo, e a graça sobre graça une as pessoas, e esse corpo agora em atividade funciona para a glória de Deus. É que Paulo deixa bem claro em Efésios capítulo 4, aqui, até que todos chegamos ao entendimento da maturidade do cristão, Chegamos à maturidade cristã. Capítulo 18 agora do Espírito Santo. Isso aqui é uma confusão danada. Nós temos até no nosso meio quem não crê mais nos dons hoje, na renovada, Nós temos pessoas que não crêem na evidência dos dons hoje, mas existem os dons hoje e os dons estão em atuação. Não está na vida de quem não quer. De quem não quer. Olha aqui. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância. Ele é Deus, como Deus é Deus. Ele é Deus, como Jesus é Deus. Ele não é Jesus, ele não é Deus, mas ele é Deus e não é Jesus. E Jesus não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo provém do Pai, provém de Jesus Cristo. Olha só, da mesma substância, igual em poder e glória. Igual em poder e glória. Isso aqui para muita gente
não conseguem entender isso. O Espírito Santo é igual a Deus em poder e glória. Irmãos, tem um texto lá em Ageu. Vamos ver se a gente encontra Ageu na nossa Bíblia aí. Ageu está antes de Zacarias. Capítulo 2, versículo 5. Olha o que Deus diz ao povo de Israel. Capítulo 2, verso 5. Estou falando sobre o Espírito Santo da atuação na igreja. Capítulo 2, verso 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saís do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Quem é que fazia aquilo? Era Jesus Cristo, na teofania, mas era o Espírito Santo. Deixa bem claro aqui: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. O Espírito habita no meio de vós, não temais. O meu Espírito. Fogo à noite, símbolo do Espírito Santo. Nuvem, proteção, o Espírito que refrigera, o Espírito que é sombra, está conosco todo momento de nossas vidas. Então, irmãos, quando a gente olha essa questão do Espírito Santo, veja bem, ninguém pode ser cristão sem o Espírito Santo, mas ninguém pode negar que o Espírito Santo é Deus em atividade, é Ele que forma o corpo de Cristo. Jesus falou em João capítulo 16, quando vier o Espírito da verdade, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque provém do Pai. Agora tem necessário que eu vá para que Ele venha. Sem Jesus ser glorificado, o Espírito Santo não viria. Veio depois de 50 dias que quando Jesus subiu ao céu, o que aconteceu depois? Desceu o Espírito Santo. Ô irmãos, a coisa é séria. E a gente às vezes, Deus não está vendo. Mas o Espírito Santo, que é Deus, em ação. E tem mais uma coisa, dentro de nós, conosco, e vendo nossos passos, nossa atitude, nossa mente, vendo tudo, sonda tudo. A Manu está dizendo que quando a mãe dela fala para a mãe dela que o Espírito Santo era uma pessoa, o capeta se manifestava na mãe dela, mas manifesta mesmo. Mas é isso mesmo. A pessoa, porque o apóstolo João, ele fala uma coisa lá sobre essa questão do Espírito, né? Se provar se o Espírito provém de Deus, se é de Deus, o Espírito Santo veio de Deus. Então ele é Deus. Então a gente tem que tomar muito. E quando João fala assim, vocês precisam de que ninguém ensine vocês, porque vocês já têm a unção dos santos. Fala sobre o Espírito Santo na vida da pessoa, na direção da vida da pessoa. Agora hoje o batismo com o Espírito Santo, muitas vezes, irmão, me perdoa, mas o batismo com o Espírito Santo, para muita gente hoje, para muitas igrejas, é para exibição de dom. Já não é mais o meio da graça, já não é mais na ação do Espírito Santo para o desenvolvimento do corpo de Cristo, para a atividade no corpo de Cristo, já é mais para exibição. Vai nesses trabalhos, que esses dias tinha uma faixa aí: venha para o culto sábado, o culto do encontro dos profetas. Encontro dos profetas. Você vai lá, o que você vai ver? Só vai ver cada um querendo se aparecer mais que o outro. Está aparecendo lá a época do Acabe e da Jezabel, né? Cada um, o Ananias fazia o chifre de ferro, o outro fazia canga, o outro... Irmão, só Deus para ter misericórdia. Não é assim não, gente. A coisa é complicada. Então o Espírito Santo é a mesma substância, de igual em poder e glória, agente eficaz na aplicação da obra da redenção. É Ele que aplica a obra da redenção. Hebreus 9,14 deixa bem claro isso. O Espírito, pelo sangue eterno, purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Esse é o agente que aplica na nossa mente, para limpar a mente, para nós entendermos a pessoa de Cristo. Convence os homens do pecado, da justiça e do juízo, conduzindo ao arrependimento e à fé. Se não tiver essa ação do Espírito Santo, ninguém se torna cristão. Ninguém. Paulo chega a dizer assim, ninguém
pode confessar que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém. Agora hoje tem cristão que não crê nem na ação do Espírito Santo e diz que é cristão. Olha, conduz ao arrependimento e à fé, concede dons aos crentes, unindo-os e consolando-os, faz a unidade do corpo e consola esse corpo. Além de edificar, ele consola esse corpo. Cremos na dinâmica e na criatividade do Espírito Santo, na história da igreja, revelando coisas novas. Não é revelando o que está para acrescentar na Bíblia, mas mostrar o Espírito Santo. Presta atenção numa coisa. Paulo queria pregar num lugar, o Espírito não permitiu, ele tinha que ir para outro local. Coisas novas que o Espírito Santo revela para nós, muitas vezes não são estratégia para nós trabalharmos. Agora tem uma coisa, a estratégia que dá certo num local, pode não dar certo no outro. O Espírito Santo sabe. O nosso caso aqui, agora que a gente está vendo os vizinhos da igreja vir para a igreja. Por quê? Meu irmão, 5 escândalos seguidos. Que nem o rapaz falou para mim assim, olha, vocês parecem diferentes dos outros, mas não pisa na bola que nem os outros não, tá? Quer dizer, olha só, eu falei, amém, glória a Deus por isso, sincero, verdadeiro. Então agora que você está vendo, as pessoas aqui perto da igreja estão vindo. Antes quem vinha? Só pessoa de longe. Agora começou a vir as pessoas mais próximas da igreja. Por quê? Os escândalos. Então o Espírito Santo nos dá estratégia para você conquistar as pessoas. E a gente vai usando as estratégias. Não é revelar coisa para acrescentar na Bíblia, para acrescentar naquilo que já é estatuto, para aquilo que já é determinado pela palavra de Deus. Não vai criar nada, não. Deus me revelou e eu tenho que fazer desse jeito. Mas está na Bíblia Sagrada? O Espírito Santo não vai revelar nada que está na Bíblia Sagrada. Nada, nada. O Espírito Santo não vai revelar nada além do que está na Bíblia Sagrada. Estratégia ele dá. Então, como diz o autor aqui, olha, cremos na dinâmica do Espírito Santo, na história da igreja, revelando coisas novas. Você vai ver a igreja, na história da igreja, quais são as coisas novas? Pega, por exemplo, o século XVI, Lutero para fazer a reforma da igreja. No próprio século XVI, final do século XVI, século XVII, os puritanos para não deixar a igreja sucumbir, que dividiu a igreja na Inglaterra. Pega no século XVII, o reavivamento. Século XVIII, reavivamento. Século XIX, reavivamento. Século XX, olha só, os irmãos que vêm fazer aqui missões no Brasil, coisas novas, vão evangelizar outras nações, outros povos. Vamos fazer. Agora, não é nada para acrescentar naquilo que já está dentro da palavra de Deus. Porque senão a palavra de Deus cai por terra, porque a palavra de Deus diz assim, ó, eu não posso acrescentar nada que está escrito nesse livro e nem extrair nada. Não posso nem acrescentar nem extrair. Tem que ser conduzido pelo que está escrito. Então, não, o Espírito Santo criou coisa nova. Agora esse aqui é o modelo de igreja hoje. Não, o modelo de igreja é o modelo de Atos, capítulo 2. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí chega no capítulo 3, você vai ver o modelo da igreja já pronta já. E a igreja que estava em Antioquia tinha profeta, tinha mestre, tinha doutores, tinha tudo. E orando e jejuando, o que aconteceu? Disse o Espírito Santo, separar a mim, a Barnabé, a Saulo, coisa nova. Vou tirar daqui 2 para fazer algo novo. Mas que já estava determinado por Cristo. Ir por todo mundo, pregar a todas as nações. O Espírito Santo revelou aquilo que já estava dentro da palavra de Deus, mas para a igreja de Antioquia, era algo novo. Separa a minha Barnabé a Saulo por uma obra determinada para eles. Para a igreja de Antioquia era coisa nova, mas para Deus era coisa determinada lá da eternidade. Então, irmãos, o Espírito Santo não vai trazer novidade, não. Eu tive um sonho, uma revelação de Deus, que agora eu vou ter que fazer assim. E a Bíblia não diz isso?
Isso aí não é Espírito Santo de Deus, não. Isso aí é outro Espírito. Esse é o Espírito do erro. O batismo no Espírito Santo é um dom que todos podem receber depois de convertidos. É algo que se pode e deve ser buscado por aqueles que ainda não receberam. Cremos que é Jesus quem batiza no Espírito Santo. Ser salvo pelo Espírito Santo é convencido, nova criatura. Agora, ser revestido. O que é esse batismo? É revestimento, irmãos. Hoje as pessoas não buscam esse revestimento. Eu sempre falo, eu estou com camisa e gravata. Para mim ficar revestido de acordo com os padrões, eu tenho que colocar o paletó. Aí eu estou revestido. Então, podemos ter o Espírito Santo e não sermos revestidos do Espírito Santo. Mas veja bem, eu não sou salvo. Não está dizendo salvação. Está dizendo para efeito do trabalho da igreja. Para a atividade operacional do corpo de Cristo. Porque nós não fazemos as coisas pela carne, pela sabedoria humana. Nós fazemos as coisas pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Não adianta a gente querer fazer as coisas pela carne, pela vontade. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, mas se o Espírito Santo não permite, e as condições não dão. Agora, quem vai fazer a coisa é o Espírito Santo. É Ele que faz fluir, Ele que faz acontecer. Então, veja bem, esse revestimento de poder é para dar suporte, para dar sustentação, para dar condições. Eu sempre falo, você fez inscrição na Polícia Militar, você passou na prova lá, você passou no exame médico, você lá recebe uma matrícula de soldado da Polícia Militar, você já é um soldado, mas você não está preparado para exercer a função de soldado. Ou está? Não está, você tem que fazer treinamento. A mesma coisa é para a gente entender essa questão do Espírito Santo. Somos salvos pelo Espírito, regenerados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, mas tem um revestimento que o crente tem que buscar. Paulo chegou a dizer assim, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Quer dizer, quando Paulo disse lá para os crentes da Galácia, para os crentes de Tessalônica, revestivos. E lá em Efésios, de revestir toda a armadura de Deus. Por que revestir toda a armadura de Deus? Você já está vestindo, precisa de um revestimento. E qual a redundância do capítulo 6 do ensino de Paulo das armaduras de Deus? Para que possais suportar e estar firme. Se não, irmãos, não adianta, irmãos. Hoje é o culto do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo, de emoção, né? Mas amanhã já não tem mais Espírito Santo? Não é desse jeito, não. A coisa é diferente. Vamos indo aí. Então, é algo que deve ser buscado. Capítulo 20 dos dons espirituais. Esse é um outro problema sério. Os dons espirituais. Irmãos, cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, como instrumentos para edificação pessoal e da igreja. A pessoa recebe o dom, ela é edificada, mas e também a igreja tem que participar disso. Dom espiritual não é para exibição. Dom espiritual é ferramenta de trabalho para o corpo de Cristo. O que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 14? Que quando um membro é enaltecido, todo o corpo se regozija com ele. Quando um membro é abatido, todo o corpo se abate com ele. Então, dons espirituais, esse dom espiritual é exatamente para isso, para a edificação do corpo de Cristo, distribuído pelo Espírito Santo, conforme sua soberana vontade. Deus que distribui esse dom. É dever dos cristãos buscar com zelo os dons espirituais, exercitando-os com ordem e disciplina. Exercitando os dons com ordem e disciplina. Irmãos, infelizmente, não existe ordem e disciplina na questão dos dons espirituais. Você vai falar, por exemplo, vamos pegar o caso das línguas, do dom de línguas. Vamos abrir nossa Bíblia para não ficarmos nas nossas palavras. Ora, 1 Coríntios capítulo 12. A partir do verso 12. Falou dos dons espirituais, agora
Agora é exercício dos dons espirituais. Capítulo 12, 1 Coríntios, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o que fala línguas estranhas não é maior que profecia, que tem o dom de profecia, nem o que tem o dom de profecia é maior do que o que tem língua estranha. Agora, as pessoas se ensoberbecem com o dom que Deus dá para ela. Olha o versículo 14. Olha só o versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se ouve disser, porque não sou do corpo, também não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, não estaria ouvido. Se todo fosse ouvido, não estaria olfato. Mas Deus dispôs os membros, colocar um deles no corpo como aprova, como lhe aprova. É Deus que quer assim. Então não existe o maior, não existe o menor. Existem dons distribuídos para a operação no corpo de Cristo. Verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisam de ti. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos é necessário. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muita maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que a menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Os dons, irmãos, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, recebe dom de línguas, ela já fica, sabe, toda cheia de si. Recebe dom de profecia, no começo é uma benção, depois começa a se orgulhar do dom. Recebe outros dons, a mesma coisa. Recebe o dom de cura, que é quem cura é Jesus, não é a pessoa, ela só é realmente um instrumento para curar, começa a negociar o dom. E que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto? Olha, é tudo para uso do corpo, é o corpo de Cristo que tem que ser honrado e glorificado por isso. Toda a igreja, todo o corpo. Agora o pastor recebeu um dom, meu irmão, aquele é o cara. Não, é o corpo de Cristo. A irmã recebeu um dom, é o corpo de Cristo. O irmão recebeu um dom, é o corpo de Cristo. Agora vem outra coisa essencial aqui, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente e membros desse corpo. Aonde estabelecer Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e a outros lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois onde curar, socorro, governo, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos outra língua? Não. Interpretam todos? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Cada dom é para uma atividade no corpo de Cristo. As pessoas não entendem isso. Agora o capítulo 13, Paulo vai dizer aqui não é sobre o amor, é o dom supremo, como algumas traduções da Bíblia diz, e outras coisas diz mais. Aqui Paulo está falando do efeito desses dons na vida das pessoas. Aí ele vai dizer assim, vai dizer a qualidade que isso exerce na pessoa. Aí que eu falasse línguas, profetizasse, né, dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, quer dizer, eu disse que eu tenho o dom, eu recebi o dom, mas e o fruto desse dom?
aonde está o fruto desse dom? Árvore sem fruto vai ser condenada por Jesus. E o fruto se conhece pela árvore, e a árvore se conhece pelo fruto. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí Paulo vai dizendo aqui, capítulo 14, ele vai falando sobre essa questão, e quando chega no versículo 6 em diante, ele vai dizer assim: agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Se eu não esclarecer o que eu preciso, se eu vou falar línguas estranhas, quem vai entender se não tiver um intérprete? Agora presta atenção onde eu quero chegar. Às vezes tem culto, tem 10, 15, 20, 30 pessoas falando língua estranha ao mesmo tempo. Agora olha o que Paulo fala aqui, versículo 7. É assim que instrumentos animados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não o derem bem distinto, como se reconhecerá o que toca a flauta ou a cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de voz no mundo, e nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Que é dom, é para a edificação da igreja. Verso 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Ou você ora, recebi o dom, Deus, eu quero interpretar o que eu estou falando, Deus. Eu quero saber o que eu estou falando. Para mim não ficar em vão, para não ficar sem entendimento. Porque ela diz verso 14, porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu não sei o que eu falei, eu não sei o que Deus falou para mim. Verso 15, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas tamparei com a mente. Racional, culto racional. Verso 16, e se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá em dor tua amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que diz? Olha só, verso 17, porque tu, de fato, dá bens a graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que a todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Certa feita fui pregar num congresso de uma igreja. Aquele dia ficou marcado na minha vida. Era um congresso de missões, o tema era muito bom, pregamos, houve reconciliação, salvação, aquela coisa toda. Daqui a pouco vem duas irmãs saiu até o pé, cabelão. Aí ficou assim, que estava conversando com o pastor. Aí ela chegou assim: pastor, eu preciso falar com o senhor. Pastor, que mensagem tremenda, como Deus falou comigo. É uma pena que o senhor não fala língua estranha quando prega. Eu levei assim, nem falei nada, fiquei quieto, né? Falei, amém, irmã, tá bom. Quer dizer, a palavra foi boa, foi tudo bom, mas faltou língua estranha. Será que ele ia entender alguma coisa? Irmãos, essas coisas não podem acontecer no nosso meio. Os dons é para a utilidade do corpo. Utilidade do corpo. Você já pensou, você chega na loja, compra uma coisa que você não sabe para que vai usar? No culto de terça-feira à noite, que era oração e ensinamento da palavra, doutrina. E tinha uma irmãzinha, desse jeito aqui a igreja. E uma irmã que estudava letras na Fundação de Santo André. E ela evangelizava na classe, e ela era doida para trazer uma jovem para a igreja. E ela nunca vinha. E ele chegou na terça-feira e falou: eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Mas hoje não. Não, eu preciso ir hoje. Aí chegou as duas, sentaram, assim.
E tinha uma irmã sentada no segundo banco da igreja assim. Ela era morena, cabelo bem compridão. E essa irmã começou a falar línguas estranhas e as lágrimas desciam. A lágrima descia, ela falando línguas estranhas, aquela coisa toda. A jovem que estava com a irmã lá falou assim: você contou a minha vida para aquela moça? Aí a moça falou assim: por quê? Você entendendo que ela falou? Quem não está entendendo, onde eu vou pôr minha cara? Vamos embora daqui. Ela falou: glória a Deus. Se você está entendendo, é só você está entendendo, porque ninguém mais está entendendo nada. Como Deus faz isso? Não sei, irmã. Então, falou para ela e Deus fez ela entender, quer dizer, para ninguém ficar sabendo, só ficou sabendo ela. Como é que Deus faz isso? Isso são as coisas que o Espírito Santo faz coisa nova. Para mim é coisa nova. Só Deus para ter misericórdia. Depois a irmã contou, falou assim: meu Deus. E ela se converteu, foi uma bênção na mão de Deus. Quer dizer, mas continuando aqui a questão da línguas estranhas, toma muito cuidado nessas campanhas nos lares para não ficar falando línguas estranhas, porque é complicado, né? Versículo 20 a seguir agora. Olha que Paulo fala: irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia, sim sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes. Línguas é um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para o incrédulo, e sim para os que creem. Agora, o pior de tudo de mandar línguas estranhas é o cara profetizar para o ímpio, que a profecia é para o cristão. Olha só, então as línguas estranhas é um sinal para os incrédulos. Agora a profecia não é para os incrédulos, mas sim para os que creem. Olha o verso 23 agora. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Está todo mundo falando línguas estranhas e chega um incrédulo. Que bagunça é essa aí? Que bagunça é essa? Mas olha o verso 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aí Paulo vai falar sobre a ordem do culto, e isso é importante para a gente. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje é que os dons espirituais não têm mais, veja bem, a legalidade legal no culto. Paulo disse bem claro uma coisa: quando vocês se reuniam, tem salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais, tudo é feito para a glória de Deus. Então, os dons espirituais não têm mais legalidade legal dentro dos cultos pentecostais. Esse é o grande problema. Hoje se tem tantas coisas novas na liturgia, mas não tem a liturgia do céu, que é importante. Esse é o problema. Hoje se tem tantas coisas novas na liturgia, mas não tem a liturgia do céu. Quando vou reunir, tem salmo, tem cantos espirituais, isso é tudo para a glória de Deus. Quer dizer, olha só o que acontece aqui. Olha sobre os dons espirituais. É dever dos cristãos buscar com zelo os dons espirituais, exercitando-os com ordem e disciplina, no amor e o temor do Senhor, buscando sempre a edificação do corpo, consolação e exortação dos membros do corpo. Os dons é para nos unir, para nos orientar, para nos dar discernimento do certo e do errado. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, mas os dons e a atividade que nos cercam e nos protege
com a palavra de Deus, vai nos orientar através da palavra de Deus. É por isso que um tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de profecia, que é pregar a palavra, dom de profecia estática, que é trazer uma revelação de Deus para a nossa vida ou para a vida de alguma pessoa, o dom de línguas, o dom de revelação, o dom de visão. Olha, Deus mostrou que vai acontecer e acontece mesmo. Tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sabe, nós estamos vivendo uma época, que é aquela época lá da época dos juízes, né? Quando Deus levantava uma pessoa, todo mundo idolatrava aquela pessoa morria, ou Deus, ela parava de exercer a sua função, a todo mundo agora ficava, entrava agora em desespero e voltava para as velhas práticas, por não buscar a ação dos dons espirituais, esse revestimento de poder da graça de Deus. Muitas igrejas hoje, muitos cristãos estão voltando às práticas religiosas que elas tinham no passado, antes de se converter a Cristo. É por isso que as pessoas precisam de tantas coisas hoje. Ela precisa de uma rosa ungida, ela precisa de um óleo ungido para ungir geladeira, ungir porta de casa, ungir cadeira, ungir sofá, ungir cama, ungir um monte de coisa. As pessoas voltam às práticas que elas tinham no passado, por não ter esse revestimento da graça sobre graça, por não ter a ação do Espírito Santo na vida da igreja, no corpo de Cristo. Os dons hoje se tornaram muitas vezes comercial e não para edificação do corpo. É um comércio para muitas igrejas, para muita gente. Mas diz o autor aqui: cremos na manifestação dos dons espirituais de forma pura e exata. Os dons existem e é puro e é exato. Dons de Deus, não é dons de adivinhação, porque também tem uma coisa, irmãos, tem muita gente aí que diz que tem dom, mas é um adivinho, é feiticeiro. E tem uma coisa, é fácil você pegar o adivinhador do dom de revelação. O adivinhador que tem visão, ele só fala as coisas que aconteceu, nunca vai dizer o que vai acontecer. Porque o diabo sabe o que aconteceu. Sabe, irmãos? Fui levar Santa Ceia um tempo atrás numa casa aí. Chega lá, tinha uma moça lá que disse que: eu não sou crente não, mas Deus me usa. Pastor, sabe? Aí contou umas coisas. Falei assim: então se Deus te usa, Deus usa você em profecia para falar do futuro? Não, o futuro pertence a Deus. Então tá certo. Acabou o papo. Ela mesmo confessou com a boca dela: o futuro pertence a Deus. Deus sabe. Então o profeta, olha, isso vai acontecer. Assim diz o Senhor: se vocês mudarem, mas se não mudar, vai acontecer. Aí é a profecia. Agora a adivinhação fala o que aconteceu. A maioria das pessoas que mexem com coisa ruim aí, chega perto de você e começa a contar a sua vida. Assim que não lê sua mão e fala tudo o que aconteceu. Fala do futuro, mas do futuro só chuta, né? Então, na funcionalidade, na sua utilidade e nos seus resultados práticos, o dom é puro, é exato e tem utilidade prática na vida da igreja. A prática dos dons espirituais é uma realidade que falta no corpo de Cristo hoje. E por último, aí o autor diz: cuja operosidade está completamente desassociada de adivinhações, prognósticos, agouros e feitiçaria. Se Deus permitir, domingo que vem vamos dar continuidade falando da santificação. Mas voltando ainda, irmãos, sobre a questão aqui do capítulo dos dons do Espírito Santo e do batismo do Espírito Santo. Nós somos pentecostais, não é simplesmente para dizer somos pentecostais. Nós pentecostais, nós cremos no Pentecoste, que vem de Pentecostes, descida do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, na atividade do Espírito Santo, no desenvolver da história da igreja do Espírito Santo. Irmãos, eu estou orando, e nós estamos orando, para Deus mandar um reavivamento. Que se Deus não trouxer um reavivamento, a obra pentecostal está caminhando para um lado ruim da coisa. A obra pentecostal está definhando espiritualmente. E não pode acontecer isso. A obra pentecostal
tem que existir, irmãos, tem que existir a atividade do Espírito Santo, os dons e a operosidade do Espírito Santo em ação no corpo de Cristo, irmãos. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos esse fervor. Só que hoje, irmãos, se perdeu esse fervor. Se perdeu esse fervor. E nós estamos vivendo uma época hoje que as pessoas não querem mais se envolver com a ação da igreja, com o corpo de Cristo. As pessoas hoje têm muitas ocupações. Além da ocupação do trabalho, da família e do lar, tem a mídia hoje. A mídia hoje, ela rouba mais de 30% do dia de todo ser humano na Terra. Mais de 30%. Facebook, Zap e tantas coisas que você vê aí que acontece. É bom, mas sabendo usar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque senão o que acontece? A pessoa deixa às vezes de fazer alguma coisa boa para Deus, porque fica envolvida em alguma coisa que não é prejudicial. É prejudicial. Antes, como não tinha tantos recursos como temos hoje, as pessoas buscavam mais a Deus. Eu tiro pela minha vida mesmo. Quantas vezes? Ia afogar sábado, domingo? Sexta-feira à noite, ia lá para a 4ª divisão lá. Fiquei sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, voltava domingo de manhã. Só levava a Bíblia e inário e mais nada, lá no meio do mato lá. E aquele grupo de 10, 12 pessoas lá, tudo lá em jejum e oração. Hoje, irmãos, para começar, nem tem mais pique para isso. Até para ir no monte é maior sacrifício para subir o monte, né? Ficando velho é coisa séria. Então você vê, hoje as pessoas hoje têm muitas atividades. Isso aí tem feito com que a obra pentecostal tenha definhado. Os dons espirituais não operam, não é porque Deus deixou de operar, porque vive numa outra época, numa outra era, não, é porque as pessoas não estão buscando como deveriam buscar. As pessoas não estão assíduas como as pessoas eram no passado. No passado existia muita legalidade, existia muita ignorância, existia, não vamos dizer, existia. Mas tinha uma coisa, as pessoas buscavam os dons espirituais. As pessoas prezavam pelos dons espirituais. E era o que fazia diferença nos cultos. Era o que fazia diferença na vida das pessoas. Ali aquele cara é crente. Olha a postura dele. Olha o linguajar dele. Meu irmão, hoje, meu misericórdia. Olha só Deus na causa. Que Deus nos dê graça e força para continuarmos nessa batalha e não deixarmos a peteca cair. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens e seguir em frente. Depende de mim a obra pentecostal? Depende. Eu tenho que buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Depende de cada um de nós. Agora, o que acontece hoje, irmãos, infelizmente, é que cada um de nós tem a nossa ocupação primordial. E eu sempre falo, aquilo que eu priorizo para a minha vida é o que vai fazer mais efeito na minha vida. É o que o apóstolo Pedro deixa bem claro, o apóstolo João deixa bem claro, o apóstolo Paulo deixa bem claro sobre isso. E Pedro chega a falar assim, de quem alguém é vencido, do tal se torna senhor. Se eu sou vencido pela carne, sou senhor do pecado. Se eu sou vencido pelo Espírito Santo, eu sou senhor do Espírito Santo. Então, irmãos, a coisa depende de cada um de nós. Não é tempos novos, não tem metodologia nova, a metodologia é antiga. A liturgia surgiu na transliteração da Septuaginta lá, do hebraico para o grego, no trabalho do culto, no trabalho que o sacerdote fazia no tabernáculo, os levitas faziam no tabernáculo. E a mesma coisa acontece hoje na igreja. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Nós prestamos um culto a Deus. Individualmente, cada um o seu culto, mas o corpo de Cristo em adoração e louvor a Deus, presta o culto verdadeiro a Deus. Amém, irmãos?